Bom, eu sou Bibiana Ribeiro, estou muito feliz de estar aqui, honrada de estar aqui mediando essa mesa na 12ª Flips, né? Festa Literária do Interior Paulista, e convidada pela Wanderleia. Estou muito feliz. E para nós é muito importante, nada como começar dessa forma, né? Olha que maravilha essa forma de começar. Porque quando a gente pensa em literatura, muitos, quando pensam em literatura, eu acredito que pensam daquela forma mais formal. Hoje a gente estava falando, né, com os tradutores de Libras, que será que a conversa vai ser mais de um vocabulário mais requintado, vai ser mais popular? E a gente fica com essa imagem da literatura, né? Ser mais rebuscado, de repente, as palavras. E olha que maravilha ter essa entrada, que a literatura é popular, seja ela a temática que for, né? Então eu acho que foi muito providencial essa entrada. Bom, eu não vou me estender muito, porque eu quero ouvi-los, eu acho que vocês também. Nós estamos aqui com a Wanda Sinqueira, com o Antônio Cherchenerski. Obrigada, Antônio. E com o Santana Filho, certo? E eu vou passar para eles falarem um pouquinho para a gente, um pouco da biografia deles e um pouco da obra deles. E a ideia dessa mesa é justamente trazer a diversidade de conversas, a diversidade de diálogos, a diversidade de letras e saberes. Então, dentro desse contemporâneo que a gente está. Então, vou passar aqui para... Boa noite. Muito obrigada. Cheguei ontem aqui, né? Sou lá de São José dos Campos, aqui pertinho. Cheguei ontem porque queria participar aí de todo, dentro do possível, de todas as atividades, e fiquei muito impactada com o acolhimento, né, das pessoas. Alguém me disse ontem à noite: olha, se prepare porque você vai sair na rua e todo mundo vai falar bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje eu lembrei e comecei a rir sozinha na rua, porque foi exatamente o que aconteceu. E aqui também, né, quero agradecer imensamente a Wanderleia, a Bibiana, a Sheili, que está ali, ó, nossa comunicadora, que está todo o acolhimento que eu recebi. Esse Jovens do Pinheirinho, Vivências e Memórias, é o meu primeiro livro, né? Eu digo que é meu filho único, porque eu não me sinto escritora, né? Eu fiz um mestrado, eu sou psicóloga, com uma experiência bastante vasta na área dos direitos de crianças e adolescentes e mulheres, né? Combate à violência física, psicológica e sexual de crianças e adolescentes e de mulheres. Hoje a gente teve um papo com a Sheili sobre esse tema, né? Aí na era digital, que foi muito importante também. E então, trabalhei muitos anos nessa área. Depois que eu me aposentei, eu quis voltar para a sala de aula e fui fazer um mestrado, só que eu fui fazer um mestrado em planejamento urbano e regional. E aí as pessoas perguntam: mas por quê? Como uma psicóloga foi parar na universidade, né, fazer mestrado em planejamento urbano? Porque eu tinha uma coisa em mente, que era escrever sobre os jovens do Pinheirinho. Pinheirinho foi uma desocupação, né, uma reintegração de posse, que é o nome bonito que se dá a uma desocupação, em São José dos Campos, em 2012. Né? E foi muito violenta, muito impactante, conhecida, né, no Brasil todo, em outros países, inclusive. E eu, na época, participei, né, como cidadã, ajudando dentro do possível o pós-desocupação aquelas famílias. E ficava na minha mente sempre como aquelas crianças tinham sido impactadas com aquilo. Né? E então eu fui, anos depois, fazer o mestrado para poder fazer a pesquisa com esses jovens. Então eu fiz a pesquisa com meninos e meninas entre 15 e 18 anos, que, na ocasião da desocupação, eram crianças entre 10 e 12 anos.
né, eu fiz um recorte e trabalhei com eles as vivências e memórias. O livro, depois a gente vai abrir, né, talvez para pergunta, então só para tentar ser mais sucinta aqui. O livro ele tem a apresentação da doutora Paula Carnevale, que é uma médica comunitária, que foi a minha orientadora, e ele tem o prefácio, tive a alegria, a felicidade de ter o prefácio escrito pelo Eduardo Suplicy, porque ele, na ocasião da desocupação, ele era senador da República, então ele participou bastante ativamente desse processo também. E ele me deu essa alegria. E por que fazer esse livro? Por que, primeiro, fazer essa pesquisa, né? E por que transformar essa pesquisa em livro? Porque ninguém lê uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Ninguém vai entrar lá. Eu não estaria aqui falando disso se eu tivesse deixado lá no site da universidade, né, o trabalho. Então, eu quis transformar em livro exatamente para aquela máxima, né, da gente lembrar para nunca esquecer. Estamos aqui no Casarão da Memória, né? Então, falamos disso ontem, hoje, vamos falar amanhã e sempre. A importância do não apagamento das histórias, né? E a gente sabe o quanto isso acontece de ir se cunhando outras memórias para apagar as anteriores. Então, esse foi o meu objetivo em transformar esse livro, esse trabalho em livro, né? As ilustrações, para que vocês saibam, tanto a capa quanto as ilustrações no centro do livro, eles são fotos reais, né? Fotos, algumas tiradas da internet, de jornalistas que acompanharam na época, outras fotos que a gente tirou durante o trabalho desenvolvido de pesquisa com esses meninos e com essas meninas. Tá? E aí a ilustradora pegou essas fotos reais e fez aquarela em cima delas, né? Mas são fotos da realidade que aconteceu. Quais foram os tópicos que eu abordei rapidamente nesse livro, né? Então, os direitos constitucionais, todos os direitos que foram violados naquela desocupação, né? Então, os direitos constitucionais, o que preconiza o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que nenhuma criança e ou adolescente deve ser colocada em situações vexatórias, desumanas, né? Que foi exatamente o que aconteceu. Também o Estatuto da Cidade, né? Que fala que todos nós temos direito a pertencer, né, àquela cidade, àquela realidade, àquela comunidade. Todos esses direitos foram violados. Eu estudei alguns conceitos para esse trabalho, né? Os conceitos de comunidade do Bauman, os conceitos de memória coletiva do Halbach, conceitos de memória e esquecimento do Pollack, os conceitos de psicologia do ambiente, psicologia ambiental, né? Porque aí eu juntei um pouco, estou olhando para você porque ele é psicoterapeuta também. Então, o quanto o ambiente interfere na nossa vida, o quanto nós interferimos no ambiente, que tem tudo a ver com aquela mesa hoje anterior, né? O quanto as coisas estão coligadas no tempo, no espaço, né? E voltamos, e fazemos o ciclo, e voltamos para o mesmo lugar, para as mesmas reflexões, né? Os conceitos de território, né? E desterritorialização, que foi o que aconteceu com esses meninos e com essas meninas. Eu usei as ferramentas da história oral com eles e elas, né? Da escrita, do desenho, de fotografia, eles fotografando a realidade deles, de mapas, né? Então, trazendo o mapa da cidade para eles se localizarem. E aí essa experiência foi bastante interessante, porque coloquei um mapa de papel mesmo num dos nossos encontros, e eles tinham que ir localizando os lugares onde eles viviam antes, para onde eles ficaram aqueles 5 anos que eles ficaram separados e para onde eles foram, porque 6 anos depois eles se juntaram, essa comunidade se juntou novamente por conta do programa Minha Casa Minha Vida. Então, eles vivem hoje no mesmo bairro, mas numa região muito distante do que era a ocupação anterior, né? E nós trabalhamos o cordel, falamos de cordel aqui ontem também. Estou falando isso por essa interligação das coisas, né? Quando a gente veio ouvir
o Ravi e ver o trabalho dele. Ele falou muito da origem da literatura, né, nos cordéis, e a gente fez um cordel coletivo com os meninos e meninas, né, falando da história deles, porque os cordéis eram exatamente isso, né, era eles, a forma de se expressarem, né. E aí toda a trajetória deles, então todos os sentimentos de aparentemente contraditórios, mas não contraditórios, e aí já para finalizar minha fala aqui nesse momento, que foi todo o preconceito, todo o estigma que eles sofreram desde a época que eles viviam naquela ocupação, né? E depois as dificuldades que eles tiveram até para alugar em casas, para construir a nova moradia, porque ninguém queria por perto. Aqui não, né? Tudo bem, mas aqui eu não quero o bairro onde moravam as famílias do Pinheirinho. Então, os preconceitos que eles sofrem até hoje, do dentro e fora, né? Quando os meninos vão jogar futebol com um time de futebol de outro bairro, eles sofrem o preconceito. Lá vem os meninos do Pinheirinho, né? Se acontece um crime, um ato infracional, alguma coisa no bairro ao lado, foram os meninos do Pinheirinho. Eles sofrem esse preconceito até hoje, a ponto deles, hoje o bairro que eles moram chama-se Pinheirinho dos Palmares, né? E eles tiveram que fazer uma assembleia porque algumas pessoas, alguns moradores queriam mudar o nome do bairro, pela dificuldade que isso trazia quando iam procurar um emprego, colocar um endereço no currículo, né? Mas aí na Assembleia eles decidiram não mudar o nome, né? Porque junto com esse preconceito sofrido, eles têm um orgulho muito grande da trajetória deles, né? Isso eu via nos meninos e nas meninas, e isso vi nas entrevistas que realizei com as mães deles. Então, vitória era a palavra, né? Em nenhum momento eu ouvi assim, nós ganhamos a casa onde a gente mora. Não, nós conquistamos a casa onde a gente mora. Foi com muito suor, com muito trabalho, com muito sofrimento, mas eles são muito orgulhosos, apesar de todo o preconceito que eles sofrem até hoje, né? E aí, para fechar, eu queria dizer que eu li essa semana no Instagram, uma frase do padre Júlio Lancelotti, né? Que ele fala: precisamos resistir e insistir ao lado dos indesejados e descartados, e com eles gritar sem cessar para que sejam ouvidos sempre, né? Então, esse foi o objetivo desse trabalho, desse livro, para não nos esquecermos jamais. Obrigada. Olá, boa noite. Estou muito feliz de estar de volta na Mantiqueira, porque eu passei minhas férias aqui. Então, eu realmente adoro aqui, sendo que eu passei minhas férias aqui, eu poderia escolher outros lugares. Então, qualquer motivo para voltar para cá é motivo de alegria. Muito obrigado, Bibiana. Muito obrigado aos meus colegas aqui de mesa. Bom, me apresentando. Eu fiz muitas coisas na minha vida. Eu trabalho com livros há 20 anos. E toda a parte do elo de produção de um livro eu já participei. Eu já fui tradutor, já fui ghostwriter de celebridades. Eu já traduzi, acho que uns 40 livros. Eu traduzi 1984, do George Orwell. Eu traduzi Bartleby, Herman Melville. Eu traduzi muitas coisas legais, muitas porcarias também, porque eu precisava pagar as contas. Toda a minha carreira na literatura envolve gostar muito de livros e precisar pagar as contas e fazer tudo que é possível para juntar as duas coisas. E no meio do caminho, obviamente, erros e acertos. Eu publiquei 6 livros, 2 deles muito ruins, um ruim e uns outros bons, assim. Mas talvez depois eu repense, né? Mas atualmente eu sou editor, eu sou editor de clássicos, eu sou responsável pelo selo chamado Penguin Companhia. Eu edito clássicos muito bacanas e tem coisas excelentes vindo por aí. Eu estou editando no momento Os Irmãos Karamazov, nova tradução. Eu tenho os meus 2 últimos livros que não são ruins, talvez. Sempre quer dizer. Obrigado. São livros muito diferentes. Eu vou doar eles de presente para a biblioteca, então eles estarão aqui, para quem quiser ler. O As Perguntas é um romance de terror na São Paulo dos dias de hoje. E Uma Tristeza Infinita, esse título muito alegre.
é um livro que você vai pensar, por que diabos um escritor brasileiro resolveu escrever uma história que se passa na Suíça dos anos 50? O Brasil não tem problemas bastante. Para inspirar ele a escrever algo, mas, na verdade, eu sempre tomo o caminho mais longo para falar de um assunto. Esse livro de terror que eu mencionei, de 2017, é um livro sobre luto, sobre uma amiga minha que morreu atropelada na Sumaré. E eu não soube como processar isso, e, em vez de eu escrever um livro sobre luto, eu escrevi um romance de terror. Eu sempre tomo o caminho mais longo. E o meu romance Uma Tristeza Infinita foi escrito durante os anos Bolsonaro. Então, o título já está dado. Mas, enfim, para além das brincadeiras, eu estava refletindo muito sobre um tópico que aparecia em revistas, tema do Fantástico, o que fosse, que era a suposta epidemia de ansiedade e epidemia de depressão, como se depressão e ansiedade fosse Covid, você espirrava e passava para alguém ansiedade ou depressão. E ignorava, inevitavelmente, todos os fatores coletivos, políticos, sociais que levariam alguém enfim, como se a doença fosse algo individual, de um desequilíbrio, um mero desequilíbrio químico, ou vai lá, se você vai para uma abordagem psicanalítica, sua relação com seus pais, sei lá, mas fosse individual e não uma angústia coletiva. E isso é que eu nunca consigo falar das coisas diretamente. Eu queria, obviamente, falar desse susto de você descobrir que talvez, sim, o seu vizinho seja racista, sim, talvez sua tia seja fascista. Eu queria falar desse desconforto aliado a essa epidemia de depressão, e daí eu pensei em voltar para um período histórico muito específico, que era o pós-guerra na Europa. Porque a Europa sempre é vista como o berço da civilização, ou, enfim, que trouxe as luzes para nós, e foi também um lugar que usou a ciência, e usou a ciência humana e ciências exatas para justificar genocídio. E onde proliferaram várias formas de fascismo, certo? No lugar que era para ser o lugar iluminado. E depois que você tem esse choque, ou seja, no pós-guerra, como é que você volta à vida normal? Ele se passa justamente na Suíça, que é um país que se manteve neutro diante do que não é possível se manter neutro. E eu situei ele especificamente em 52 para 53, que é quando surgiu a primeira droga psiquiátrica que, de fato, era muito eficaz, que era a clorpromazina, a CPZ, que, de fato, esvaziou os manicômios, etc., e salvou a vida de muita gente, mas que fez muitas pessoas repensarem qual é o limite entre o cérebro e a mente. O quanto que a loucura, entre aspas, é uma causa de experiências mentais e o quanto que ela é apenas uma questão química no cérebro. E o desespero que isso provoca. E também foi o ano que foi composto o DSM, que é o Manual de Doenças Psiquiátricas. Veja bem, eu não tenho formação psiquiátrica, eu sou formado em letras, eu sou apenas um paciente de longa data. Então, minha experiência não é de médico, minha experiência é de paciente. Enfim, eram todos tópicos que estavam muito me interessando muito, que eram muito atuais, só que eu nunca consigo, eu sou o oposto da moda, da autoficção, da pessoa narrar o próprio umbigo, até porque eu acho que a minha vida é muito sem graça. Tipo, o acontecimento mais importante foi que eu derramei cândida e manchei minha calça quando fui lavar. Então, eu fico pensando que eu nunca consigo ficar narrando o meu cotidiano, o meu dia a dia, eu preciso sempre inventar coisas. Mas eu invento coisas que parecem muito amalucadas para falar de coisas que estão muito próximas de mim. Enfim, não quero me alongar, vou passar para o meu colega Santana. E, enfim, repetindo, os livros vão ficar na biblioteca. Olá, pessoal, boa noite. Eu também estou muito satisfeito de estar aqui, também agradeço ao convite, à lembrança. Eu tenho uma história um pouco... Quer dizer, hoje não chega mais a ser atípica, mas na literatura, eu quero dizer. Porque eu sou médico, como foi dito, eu escrevo e leio desde muito cedo, ou seja, a literatura sempre esteve muito próxima a mim. Eu sou do interior do Maranhão e, bom, a cidade onde eu nasci eu sequer conheço, porque saí de Balsas, mas eu saí de lá com menos de 1 ano e não voltei. Mas eu fui criado em muitas cidades do interior
E eu era um menino, assim, ao mesmo tempo curioso, sensível e medroso. E medroso mesmo, assim, hoje em dia a gente chamaria de neurose. Eu era um garotinho neurótico, mas eu tinha uma sensibilidade que me ligava a todo aquele universo mítico, subjetivo, etc., que faz parte da infância de todos nós e que naquela região naquela época, eu estou com 65 anos, então isso já faz algum tempo. Era tudo muito isolado, não havia luz elétrica, por exemplo. Então, eu passava a minha infância entre uma cidade muito pequena, onde a gente morava, e uma fazenda que o meu pai tinha, que era esta, sim, no final do mundo. Para encurtar a história, no inverno, o inverno lá é época de chuva, claro, calor, estou falando do interior do Maranhão, e Goiás, onde hoje é o Tocantins, ali na beira do rio Tocantins. E então tudo aquilo me encantava e me assustava. Mulher que andava com uma lamparina na cabeça, o pessoal da fazenda, especialmente, onde eu passava as férias e também muitos finais de semana, inventavam milhões de histórias que eu pedia para ouvir, mas tudo aquilo me assustava e me encantava. Então, quando eu descobri livros, foi uma salvação para mim, como eu continuo achando, apesar das circunstâncias onde tudo isso hoje em dia obedece a outro paradigma, mas eu acho que a leitura, por tudo que ela sugere, que ela proporciona em termos de imaginação, de introspecção, de projeção em cima daquilo, é sempre de grande utilidade e, se por nada fosse, tende a te dar um repertório que durante toda a nossa vida a gente vai precisar. Acho que a gente tem mais possibilidades na vida quanto maior for o nosso repertório pessoal. E eu acho que a leitura, por tudo isso que eu acabei de falar, é um elemento importante. Tudo isso para contar de como eu cheguei até a literatura propriamente dita. Como você não sabia, sei lá, coisa de talvez 30 anos atrás, eu também perdi um amigo que teve uma morte súbita, infartou. E eu fiquei muito chateado com aquilo, não apenas triste, eu fiquei com raiva. Assim, eu tive sabe, não sei explicar bem, eu fiquei com raiva dele, inclusive, não foi com raiva de Deus ou destino, nada, assim, achei que era uma sacanagem. E aí eu comecei a escrever, porque eu escrevia sempre, eu tive diário, aquelas coisas na minha época se fazia isso. Hoje em dia se faz muito também. E aí eu comecei a escrever umas coisas muito chatíssimas, depois eu vi. Mas na época eu achava assim, uma coisa muito sofisticada, intelectualizada, reflexiva e tal. E aí, como aquilo começou a me cansar, porque era um jorro assim, de coisas muito até herméticas. A última vez que peguei aquilo para ler, evidentemente que joguei fora, tal. Porém, pelo meio, como eu me cansava daquilo, eu comecei a escrever coisas que eu me lembrava daquela infância. Então, comecei a escrever, mas era bem como um respiro do que eu considerava um texto sério, que era aquela outra parte densa. Então, aos 9 anos de idade, estou sentado na garupa de um cavalo que vai me levar à fazenda do meu pai. Olho para fora, a lua, não sei o quê, comecei a escrever isso. E aí voltava para a pancada lá. Não sei o quê, você não se enxerga, olha, se deixou morrer. Lá para frente falava, desde que eu me entendo, eu queria ser santo. Nem mais, nem menos, santo. Porque eu achava bonita a tristeza dos santos, a melancolia dos santos. E aí eu comecei a escrever isso. E foi indo, e fiquei uns 15 anos escrevendo. Porque isso tudo eu fazia de vez em quando, não tinha o mínimo compromisso, não tinha relacionamento nenhum com o meio literário, eu não conhecia ninguém desse universo, eu trabalhava eu sempre fiz clínica, sempre até uns 8 anos atrás, e depois fui fazer psicoterapia, porque eu fiz uma formação no SEDES, e em seguida conheci o Flávio Gicovati, trabalhei 15 anos com ele, que de fato talvez tenha sido a minha formação assim, principal. E aí um dia comecei a mostrar isso para as pessoas e elas falaram, putz, Santana, você está muito bom, cara, você é escritor. Não, eu escrevi umas bobagens, uns contos meio eróticos,
ou um pezinho assim, em deboches irônicos, e lia para os amigos em casa, ou distribuía, xerocava, etc. Mas aí um dia eu mostrei isso e começou a se falar que aquilo tinha um valor. E aí agora eu vou contar uma história que vocês não vão acreditar. Uma amiga minha me apresentou para uma jornalista que era vista como uma pessoa não apenas séria, como firme, honesta, dura, parará, que se chama Graciela Karma, que é aquela que você me levou naquela biblioteca. E eu chapei agora, que vi que aqui tem uma moça que chama Laura Karma, que vem a ser filha desta senhora. Era uma jornalista da Abril, que morreu, já morreu. E aí, essa amiga fez essa intermediação, esse texto chegou até ela ficou uns dias, me voltou e falou: Santana, você é um escritor, mas você sabe o que aqui interessa para o leitor? O que isso não é apenas seu? Essas partezinhas, os fragmentos da infância. Toda aquela outra história você pode botar para a USP, assim, você põe assim para uma coisa acadêmica, que só vai interessar a meia dúzia de dois, mas essa outra parte tem muita verdade, tem muito organismo e etc. E eu fiquei, num primeiro momento, decepcionado, porque eu achava que aquilo lá que falava bem de mim, aquela outra parte, mas fiz uma seleção, em resumo, isso foi parar na mão da Maria Adelaide Amaral, que não só gostou, como escreveu um prefácio para isso. E saiu o meu primeiro livro, que se chama O Rio que Corre Estrelas, que são esses fragmentos, que eu fiz meu por conta própria. Seria uma ação entre amigos, assim, era uma coisa para dar para as pessoas. Mas aí o editor perguntou se eu ainda tinha alguma coisa, aí eu tinha um tanto de contos, daqueles que eu falei antes, que eu escrevia meio na brincadeira, e aí então ele resolveu fazer um segundo livro, que foi o livro de contos, e aí eu vim conhecer o Marcelino Freire, que todo mundo deve conhecer, e aí eu já estava realmente entusiasmado, então, com aquilo, porque eu acho, hoje, olhando para trás, que o meu caminho, pelo menos assim, do seu, como é que a gente pode falar isso? O seu talento primordial seria para as artes. Eu acho que lá na minha adolescência eu não tive peito de bancar. Eu sou daquela época que você era engenheiro médico ou advogado, o menino de classe média estudioso, como eu era, então eu não tive peito para falar na minha família que eu queria fazer letras, por exemplo. O que hoje eu também considero estar tudo certo, porque foi muito bom ter feito medicina, eu fiz uma carreira bastante razoável, tenho feito, e tive a oportunidade de, aos 50 anos, tudo isso acontecer, e eu entrar nesse meio. Em seguida, eu participei desse concurso que o Marcelino Freire fazia, fui classificado, e saiu, então, o meu primeiro romance, que teve alguma repercussão, foi para o Prêmio São Paulo, como finalista, enfim. E conheci pessoas, uma delas, aquele grande escritor ali, senhor Joaquim, filho de uma referência, dona Ruth Guimarães. Então, tive essa oportunidade, quis contar essa história, porque eu acho que ela serve de exemplo que a gente sempre pode ir ao encontro. A gente nunca sabe quando está plantando, para o bem ou para o mal, mas a gente tende a fazer um caminho cheio de jogar sementes aqui e ali, e em algum momento pode ser, não é que seja, mas pode ser que elas frutifiquem, e aí um dia a gente é convidado para participar de um evento aqui em São Bento do Capucaí. Do Sapucaí é bom, né? São Bento do Sapucaí, e ficar bastante satisfeito com isso. Achei interessante a história de vocês, e acho que um ponto que é muito característico é que todos, né, vocês três, se pegaram num ponto muito profundo, né, pelo menos para o livro que vocês, né, falaram, de um ponto muito profundo, né, para você
né, pegou isso, né, para vocês dois, e daí saiu uma obra que, não, a não ser a Wanda, que falou e descreveu um fato que realmente aconteceu, né? Agora você fez uma, como que eu vou dizer, não é nem distorção, mas você fez do seu luto, você imaginou e outra coisa. E você também, de sentimentos, pôde colocar para fora. E olha a grandiosidade até onde você chegou. Agora eu fiquei com eu queria uma resposta, Santana. Aonde foi que você fez toda essa trajetória? Antes de ser médico, eu não entendi muito. Antes de fazer a formação? Foi depois. Foi depois. Meu primeiro livro saiu em 2011. Mas a sua formação Sim, eu entrei na faculdade, na idade e tal, me formei com 23 anos e atuei como médico apenas até hoje. Mas essa vertente literária, digamos, começou efetivamente em 2011 com o lançamento do Rio que Corre Estrelas. E outra coisa que eu falei hoje até para o Lucas, acho que é Lucas, para o menino que fez a assessoria de imprensa, que a gente não tem muito, queria que vocês falassem um pouco sobre isso, a gente não tem muito como mudar o passado, né? Você falou do passado, né? Conta uma história que aconteceu, você também. O futuro a gente não consegue pegar. Então, vocês utilizaram fatos que era ali daquele momento. A gente utiliza fatos que é deste momento. E aí eu gostaria de já emendar e falar assim, como que a gente pode usar esse momento literário, essa cena literária que nós estamos, para não só trazer, porque não importa só trazer, né, tudo isso que acontece, é manter isso. Como que a gente mantém essa luz ou essa chama artística, literária, que eu acho que abrange várias ferramentas, né, várias ferramentas artísticas. Neste momento que nós estamos passando, até nessa era muito digital, né, como que a gente mantém? Aqui é um espaço, né, onde fomenta várias culturas. Então, é um espaço livre. A Vandelia, não sei se ela está aqui, mas está aí. Manter isso é uma luta diária, né? Então, é manter, e ela mantém isso, né? Então, da onde vocês tiram força? Vou melhorar a pergunta. Para manter isso. Essa pergunta eu vou desdobrar ela em duas. Tem duas perguntas em uma aí também. Eu acho que é como manter os artistas e como manter os leitores, né? A questão é muito engraçada. Eu fui numa residência literária. Residência literária, para quem não sabe o que é, digamos que um governo paga um dinheiro para você ir para este país e ficar lá escrevendo. E eu fui para os Estados Unidos, para o meio do nada. E eu era o único brasileiro. Tinha gente, enfim, de vários países africanos, do Togo, da Quênia, enfim. Tinha gente do México, tinha gente de vários países da Europa. E eu era o único escritor lá que também tinha um emprego CLT, que na época não tinha nada a ver com literatura, agora tem, mas isso foi em 2015, faz 9 anos. Eu trabalhava de redator, e daí todo mundo achava muito estranho que um escritor tivesse um emprego. Eu falei, mas todos os escritores que eu conheço têm um emprego. Nenhum escritor, tirando, sei lá, aquela meia dúzia que conhecemos, vive disso. E daí eu fiquei perguntando como vocês vivem da escrita. Eles diziam, não é de vendas. É que sempre tem... uma mexicana falou, não, há muitas becas, tem muitas bolsas de apoio. O poeta finlandês me falou que todos os poetas da Finlândia são financiados pelo governo. Porque lá, enfim, tem exploração de petróleo, 5 milhões de habitantes, é um pouco mais fácil. Mas, enfim, o escritor de Togo morava no Canadá também, à base de bolsas. E
E o escritor da Nigéria viajava o mundo todo, seguindo bolsas e residências. E, de certo modo, o Brasil me pareceu, naquele momento, em 2015, um dos países mais despreparados para nutrir os artistas, para dar o tempo, criar um espaço isolado de tempo para a criação. O que eu achei muito esquisito, porque não se trata necessariamente de ser o país mais rico, né? Mas não era, digo, mais pobre. O Brasil não era naquela comparação. Mas muito mais importante do que talvez manter os artistas, é difícil comparar, mas eu comparo. Eu acho que é de criar leitores, né? Que é aquilo que a gente sempre fala. Está muito mais fácil publicar. Hoje em dia é ridiculamente fácil. Tem tantas milhões de microeditoras, tem a Amazon Direct Publishing. Publicar se tornou muito fácil. E ler, né? E formar a massa leitora e a massa crítica, para pensar criticamente sobre o que está sendo lido. E aí vai do esforço mais microscópico do professora em sala de aula a políticas de governo que vão financiar conversas como essa. E, enfim, é tudo extremamente complexo, com uma sensação de trabalho de formiguinha. Alguém me ajuda aí, falei demais. Não, eu acho isso também, especialmente o fomento do governo, tal, com a educação de modo geral, com a cultura em especial. Agora, eu acho também, aí é um projetinho, assim, uma coisinha minha que eu acho que eu não vejo muito fazer. Quando eu comecei a participar desse universo mais literário, eu assim, me descortinou um mundo que eu jamais imaginei que existisse, que é, por exemplo, das oficinas de escrita criativa. Estava comentando isso na viagem com o Antônio. Tanto que eu falo que hoje em dia me parece que tem mais gente escrevendo do que lendo. Né? Parece que quando você encontra um leitor, assim, você pede para ele ler o que você escreveu, porque ficou disputado. Mas eu acho que também deveria haver, e eu quase fiz isso, eu trabalhei durante o ano numa instituição que chama IDEAC, que é voltado para o estudo do envelhecimento em seus vários âmbitos, e acabei montando um grupo de escrita, que é esse Palavra, que está no programa. Mas eu acho que precisava fazer grupos de leitura. Mas eu não estou falando apenas do grupo de leitura de livro, eu estou falando de desenvolver a leitura, aprender a ler. Eu acho que é uma coisa que não tem como você se interessar pela leitura se você não souber ler. E eu nem estou falando apenas, embora também esteja, de subtexto, como a gente vê hoje, de vez em quando brinca-se nas redes sociais, está faltando interpretação de texto, né? Aí precisa ser tal. Isso sem dúvida, mas eu estou falando a minha mãe me ensinou a ler, a respirar no texto, a dar a pausa, a mudar o tom da voz, na cabeça que seja. Mas eu acho que aprender a ler... Olha, uma vez aconteceu na minha própria família, uma pessoa jovem, adolescente, assim, que estava muito... Uma das poucas pessoas que se interessava pelos meus escritos, que resolveu ler para eu ouvir um livro que ela estava lendo. Eu fiquei bobo de ver como ela podia gostar lendo daquela forma. Sabe, assim, eu nem estou falando daquela interpretação individual que, evidentemente, todo mundo dá, ao que ouve, ao que lê, ao que escuta, ao que enxerga, não é isso. Mas eu acho que precisaria haver grupos de leitura. Vamos ler em voz alta, vamos interpretar quase o que está sendo dito. E depois a gente parte para a discussão do conteúdo. Bom, acho que eu vou pegar uma outra vertente aí dessa pergunta, né? Claro, a educação, a escola, os espaços como esse aqui são fundamentais, né, para estimular as crianças que hoje em dia, até com a coisa do celular, não escrevem nem a palavra, né? São as palavras codificadas, né? Quem dirá ler. Um dia eu estava conversando com um afilhadinho meu, que tem 15 anos, ele nunca leu um livro inteiro na vida dele. Então, na escola, quando pedia, ele lia trechos para poder fazer lá a lição e tal, mas nunca leu um livro do começo ao fim. Então, isso é
lógico, fundamental, né? E com as políticas públicas, com investimento e tudo mais. Estava contando hoje para o pessoal que na minha cidade, São José dos Campos, uma cidade grande, 700 mil habitantes, etc. e tal, rica, né? Pertinho aí da capital São Paulo. E, recentemente, tivemos um livro que chegou às escolas que foi proibido, né? Então, que foi retirado pelo poder público local. O livro foi retirado das escolas, porque se tudo hoje é questão de gênero, é questão ideológica, então teve uma interpretação assim do poder constituído local, e esses livros foram retirados das escolas, impedindo então as crianças de lerem, e aí tinha toda uma pauta mais identitária, né, nesse material, e agora está na justiça isso para que seja devolvido às escolas aqueles livros para que crianças diversas tenham a possibilidade de se reconhecerem naquelas leituras diversas, falando de pessoas diversas, que eu acho que é um tema aqui também do encontro, né, a literatura e a diversidade. Mas eu vou falar assim, um pouquinho também de... seja de que forma, se eu estiver também errada, me corrijam, seja de que forma for que você lê, pontuando corretamente ou não pontuando corretamente, alguma coisa ali vai te afetar, né? Acho que a literatura, com as artes em geral, mas penso que a literatura é algo que te afeta, você quer queira ou não, né? E aí ontem também se falou na abertura do Grande Sertão Veredas, né? Pô, você estava falando de clássicos, né? Um livro denso, clássico, maravilhoso e dificílimo. Eu me lembro que eu comecei a ler esse livro assim, acho que umas 5 vezes assim, e parava, e emperrava e tal, até você achar o ritmo, né? Pelo menos comigo funcionou um pouco assim, até eu achar o ritmo daquilo, e independentemente se eu estava compreendendo aquela palavra, aquele dialeto, né, perfeitamente ou não, mas aquilo entrou em mim e fez um sentido e, como você falou, abriu o meu coração, a minha mente, o meu olhar, a minha escuta, né? Então, eu acho que a diversidade ela toca a todos nós, né? E você lendo algo que tem a ver com a sua realidade ou não, né? Vocês lendo, ou eu escrevendo esse livro do Pinheirinho, eu nunca vivi uma situação daquela, mas tem algo ali que é o fio humano, né, da humanidade, que, seja qual for a história, ela vai nos pegar em algum ponto. Eu acho que, se isso for, né, se as escolas, se esses espaços aqui, como o Casarão, conseguirem plantar isso, pegar esse fio que une a todos nós, a todas nós, a literatura, com certeza, tem um futuro cada vez maior. Isso que vocês falaram também, tem mais pessoas escrevendo do que lendo, né? Que pena que tem menos pessoas lendo, talvez, mas é muito legal ter mais pessoas escrevendo, né? Porque a gente vê aí essa gama de diversidade também, de mulheres, da comunidade LGBT, QIAP+, enfim, todas as pautas identitárias sendo escritas por elas próprias, né? Isso é muito importante. Não, é muito engraçado. Eu convido todos vocês a fazer o exercício de olhar a lista de finalistas de prêmios de 15 anos atrás. Qualquer prêmio, de qualquer período, 15 anos atrás. Parecia outro Brasil. Por quem estava escrevendo. Isso. Sim, aliás, esse aspecto eu acho que é uma dos aspectos positivos do momento que a gente está vivendo. É muito impressionante o espaço que a gente tem visto de pessoas. Tem um programa, não sei se vocês assistem, o Provoca, da TV Cultura, que eu assisto sempre, assim, e eu acabo conhecendo pessoas que vão ali, eles fazem uma seleção bem interessante de pessoas de periferia, ou de pessoas trans, ou de pessoas que, a princípio, não teriam o menor espaço, e que ali
eu fico impactado depois quando eu vou pesquisar quem são aquelas pessoas, porque 90% eu sequer ouvi falar na vida, e vou ver no trabalho que elas desenvolvem, não é de hoje o que elas têm apresentado e que passa, até ontem, passava absolutamente batido. Então, sim, quando eu digo que tem mais gente escrevendo do que lendo, é apenas lamentando a deficiência de leitura. Mas acho que o fato de ter muita gente escrevendo, produzindo, se expressando, não tem preço, sem dúvida. É a luz que a gente está falando, né? E eu acredito, né, que essas pessoas que estão mais escrevendo estão colocando para fora, estão escrevendo realmente o seu sentimento, porque antes era imaginar, né? Tem muitas pessoas que escrevem do imaginário, mas o que eu percebo é que tem muita literatura que está sendo de experiências, né? Seja de uma forma diferente, e falando do seu profundo, que eu acho que as pessoas estão precisando falar, estão precisando se expressar, o que foi muito cerceado, né? Tentaram cercear a gente por um tempo, né? Agora, falando até da diversidade também, né? O Antônio é do Rio Grande do Sul. São José, você é de onde? Eu moro em São José dos Campos, mas eu nasci em Resende, estado do Rio. Sou papagoiaba, como se diz, né? Narcisa Amália. Eu morei na rua chamada Narcisa Amália. Olha o poema Resende. Quando eu era criança, exatamente. Mas eu vim para São José dos Campos, eu tinha 11 anos, eu era criança ainda e lá fiquei. E Maranhão. Olha a diversidade de lugares, né, de histórias e de pessoas. E aí a minha pergunta é, vocês trazendo essas regiões, né, como funciona, vou falar bem leiga, tá bom? Como funciona quando vai se escrever um livro para não trazer, como que eu vou dizer, trazer essa regionalidade ou ficar neutro, sabe? Como que é a produção disso, a produção do seu livro nisso, entendeu? Não sei se eu fiquei muito clara. Vou passar, pergunta difícil, vou passar para você. É muito engraçado que, enfim, eu sou do Sul, eu morei 26 anos lá. Nossa, eu calculei errado a minha vida. Porque eu acabei de falar que eu moro há 12 anos em São Paulo, eu moro há 14 anos em São Paulo. Mas, enfim, é muito engraçado porque eu quase não escrevo sobre o sul do país. Eu admito que eu tenho uma relação muito ambígua, para não dizer ambivalente, em relação à minha terra natal. É muito difícil amar o sul. Mas eu acho que todo mundo tem uma relação complicada com a sua terra natal. Eu desconfio de quem tem uma relação pacífica com o lugar onde nasceu e onde viveu. Eu acho que faz parte a gente ter um olhar extremamente crítico. Eu gosto muito dos livros do Jefferson Tenório, cuja Porto Alegre é uma outra Porto Alegre. Eu fui colega do Jefferson na universidade. E é engraçado que a Porto Alegre dele, obviamente, é uma Porto Alegre muito diferente da minha, porque é da Porto Alegre do ponto de vista de uma pessoa negra, que não teve todos os privilégios que eu tive. E é uma outra Porto Alegre que eu reconheço, mas eu reconheço com outro viés. E, para mim, isso é muito interessante, porque é extremamente crítico e eu consigo validar todas as críticas que estão lá, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que também tem uma espécie de... Não vou dizer carinho, eu não estou falando da obra do outro, eu não vou falar o que ele quis dizer, né? Não tenho acesso à intenção do outro. Mas tem essa ambivalência também que eu sinto em relação à minha terra, que é Porto Alegre. Mas o que eu queria dizer é que tipo, meus livros se passam em outros lugares que não Porto Alegre, mas é sempre com esse, talvez, ponto de vista talvez do estrangeiro, do que vem de fora. Assim. A minha São Paulo das perguntas é a São Paulo da pessoa que foi para São Paulo para ganhar vida e se deparou que a vida tinha que ser um pouco melhor do que aquilo. Que ainda, na minha opinião, não mudou sobre São Paulo. Eu acho muito impressionante como a gente aceita respirar um ar tóxico.
e normaliza isso, né? Então, aí que tá, mesmo que eu não esteja falando de Porto Alegre, o meu ponto de vista que incide sobre Porto Alegre, sobre São Paulo, sobre outras cidades que eu estiver narrando, é um ponto de vista excêntrico, quando se diz fora do centro. Alguém me salva agora. Só para, então, né, falando um pouquinho, que a gente fala, eu falo aqui no livro desse processo de desterritorialização, né, que o Hesbert traz. E aí você foi falando agora, me veio aqui essa luz, né, porque eu acho que fui desterritorializada muito cedo, né? Então, tanto que hoje, assim, porque eu ainda guardo um sotaquezinho de carioca, mas não sou carioca. Então, quando eu vou lá para o Rio, ou para o estado do Rio, me chamam de paulista. A mesma coisa que você, né? Mas quando eu estou aqui, quando eu falo, você é carioca. Não sou nem carioca, sou papa-goiaba, sou fluminense. Então, e saí muito cedo. E tenho, né? Você falou isso agora, bateu em mim aqui, que é essa coisa do fazer as pazes com a sua cidade natal, né? Ou não, né? Porque também viemos muito cedo. São José dos Campos é uma região que, na década de 70, que foi quando minha mãe, fugida um pouco lá da situação familiar, veio com a filharada toda, com os 12 Vs que a gente estava brincando ontem. Somos 12 filhos, ela teve 12 filhos e todos com V. Então, a brincadeira é falar os nomes todos. Mas, enfim, a gente veio e foi parar em São José dos Campos por conta de que era um momento onde a cidade estava crescendo, tinha muita indústria, né? O momento de industrialização ali daquela região, cidade muito perto de São Paulo, o eixo, né? Rio-São Paulo. Então, a gente veio, ela trouxe a gente para cá por conta disso, né? E aí eu ainda tenho familiares lá, eventualmente vou lá, na minha cidade natal, mas confesso que me causa um incômodo, né? Cada vez que por toda a história, porque nós somos constituídos de todos os nossos processos, né? Sociais, culturais e pessoais, né? Então, a gente traz isso com a gente para onde quer que a gente vá, né? Então, trago isso. Sou grata a São José dos Campos, mas sou crítica também aquela região, que é uma cidade tida como tecnológica, mas que você vai para as periferias, né? A gente fala que tem 2 cidades em uma só, como tem tantos Brasis dentro de um Brasil só, né? Então, as pessoas falam, como que é bonito, como é arborizado. Sim, vai para a periferia, né? Vai lá onde essas pessoas foram retiradas, foram violentadas, e onde elas moram hoje, que é bastante também afastado, sem acesso a nada daquela riqueza e daquela tecnologia que a cidade produz. Então, esses conflitos acho que fazem parte aí também, né, das trajetórias. Você sabe que eu, tirando um livro, que é o meu segundo livro, o livro de contos, que se chama O Beijinho e Outros Crimes Delicados, nesse eu quis tratar disso aí, dessa ironia mesmo, dessa coisa da sombra, daqueles, né? Tirando isso, tudo que eu escrevi parte de mim, parte da minha própria experiência. O Rio que Corre Estrelas, não há dúvida. Depois tem o meu primeiro romance, A Casa das Marionetes. É a casa da minha avó, onde eu ia passar férias, numa cidade pequena também. Flor de Algodão, que é o seguinte, Flor de Algodão é o nome de uma cidade que tem tudo a ver com a minha infância. E eu também não tenho um torrão, como acabei de falar, nasci num lugar que eu não conheço. Sou do Maranhão, mas passei muito mais tempo no Goiás do que propriamente. E fui para Belém, onde vivi o começo da minha juventude inteira, fiz faculdade e etc. Então, não é exatamente isso, mas tem uma... eu acho o seguinte, respondendo objetivamente a sua pergunta, existe na escrita quando você tem pretensões literárias, né? Porque tem uma escrita que vamos chamar de uma escrita terapêutica, que muita gente confunde com, né, escreva que isso vai ser terapêutico. Não, existe uma coisa que se chama escrita terapêutica. Tem profissionais que atendem com essa abordagem. Existe uma escrita para você, que é aquele lá, minha primeira parte chata, metida besta do que eu escrevi lá atrás. E existe uma escrita que exige uma verdade literária,
que é, então, a ficção. Você vai fazer literatura. Então, eu sempre parto de alguma coisa que eu conheço, que eu vivi, que eu preciso, porque, como essa não é a minha profissão, eu só se justifica que eu escreva se eu tiver vontade, se for para o meu interesse pessoal. Ninguém está me pagando minimamente para isso. Então, eu gosto de subverter a realidade que eu conheço. Mas eu parto sempre dela. Por exemplo, nesse exato momento, estou tentando escrever, estou escrevendo com muita lentidão, uma nova história que os meus pais morreram na Covid, na primeira levada, baciada, vamos chamar, e minha irmã morava com eles, em Belém do Pará. Quando eles morreram, passou o tempo, 2 anos atrás, minha irmã se mudou para São Paulo. Veio morar na minha casa. Eu estou fora de casa há 42 anos. Eu amo a minha irmã, sou apaixonado por ela, mas a gente tem uma convivência muito esporádica. Nunca mais moramos juntos. Ela veio morar aqui, de mudança, com uma cachorrinha doida de pedra, que não foi socializada, está com 12 anos. Então, quando ela me falou, Tana, estou pensando em morar aí, ela não fechou a boca, eu falei, evidentemente, fiquei sem dormir 15 dias, porque eu falei, o que será disto? Né? E aí, então, isso deflagrou uma escrita que eu estava meio achando que eu não tinha mais nem a ver nada com isso, já tinha dito o que eu queria dizer, exatamente de 2 irmãos, na velhice, eu nos envelheci há alguns anos, que tiveram uma infância muito junto, mas ficou lá para trás, com um pai que diz, uma família não cresce sem seus elementos, nós somos um exército, se vocês brigarem, meu pai foi a pessoa mais doce do mundo, nunca fez isso, mas ele dizia, amarro barriga com barriga, se eu souber que vocês brigaram, para vocês entenderem que vocês são irmãos. E aí, esses caras se reencontram aos 70 anos de idade para dividir uma casa por circunstâncias. Não há alternativa. Eles precisam morar juntos. E eles são muito diferentes entre si. Então, isso, por exemplo, me faz escrever alguma história, você entendeu? Partindo de uma situação, mas que, evidentemente, eu só vou dar conta de escrever isso se eu conseguir criar um universo a partir disso. Porque eu nem vou me expor, nem expor a minha irmã e nem fazer um diário, uma biografia. Então, eu acho que essas coisas podem se juntar, sabe? Obrigada. Queria abrir para perguntas. Não se acanhem. Eu não consigo ver todo mundo daqui. Eu achei curioso vocês falarem sobre a crítica pessoal às cidades natal, né? Eu, particularmente, eu não sei se mais alguém aqui, mas eu nasci e cresci na Grande São Paulo. Então, eu sou paulistana da gema. Eu não me sinto com crise com a minha cidade. Lógico que também tenho crítica, como todos vocês, mas eu não tenho essa crítica que eu sinto das pessoas que vieram de cidades menores, de cidades com populações menores, eu acho. Então, eu tenho a impressão que, quando a gente nasce numa cidade grande, como eu nasci, onde dificilmente você conhece sequer todos os vizinhos da sua rua, você não tem, não sei se não tem tempo ou se não tem convivência para essa crítica, né? E eu queria saber de vocês esse paralelo da gente não ter esse contato para ser crítica como vocês, ou a gente realmente ter uma outra visão como cidade grande, de direcionar a sua vida ali naquele seu pequeno universo, né? E julgar menos a cidade com relação à sua leitura, à sua literatura e a tudo que você faz em termos de arte. Eu posso começar, por favor? Primeiro que, para mim, é assim... Eu não apenas amo São Paulo, como tenho São Paulo como uma coisa que foi terapêutica na minha vida. O fato de eu desembarcar em São Paulo, eu vim chorando de Belém a Congonhas, porque eu estava me separando da minha família, eu era muito agarrado com eles. Mas eu desembarquei num domingo à tarde, não existe dia, horário pior para você chegar numa cidade grande que você não conhece do que num domingo
o primeiro domingo de janeiro, ou seja, a cidade está tal. Mas eu botei o pé em São Paulo e falei, é aqui. Né? Tanto que no meu Facebook eu falo um maranhense que vive em São Paulo e que sai de vez em quando só para poder voltar. Então, eu sou encantado com as surpresas que São Paulo oferece, com aquela coisa do Caetano, o mundo inteiro é aqui. Do Caetano, São Paulo é como o mundo todo. Mas o Fernando Pessoa, o mundo inteiro é aqui, o mundo inteiro é São Paulo. Agora, o que eu acho, talvez, que tem a ver com o que a Tânia está falando, é que uma coisa não anula a outra. Eu sou apaixonado por alguém muito ordinário, em muitos aspectos. E eu posso eleger sobre o que eu vou falar, quando eu quiser tratar dessa pessoa. E eu já estou numa idade onde eu não me ocupo mesmo de parecer alienado ou parecer... Não, eu sei o que eu estou falando. O que importa é que você crie uma realidade que justifique o que você está dizendo e que aquilo desça macio. Né? Porque aqui não é o paraíso, mas não é São Paulo, é o planeta, é a vida, é o fato de saber que está vivendo. Isso não é de brincadeira. A consciência não permite, né, que a gente acha que está no Jardim do Éden. E então, para mim, isso não é um conflito, de fato. É engraçado. São Paulo, eu acho uma cidade impossível de gerenciar, não como prefeito, também como prefeitos, mas, enfim, impossível de gerenciar psiquicamente. Você não consegue dar conta dela e a solução é alguma forma de alienação, sabe? Ok, essa cidade são 20 mil cidades em uma, eu vou ter que escolher o meu cantinho. Eu moro numa quadra específica de São Paulo, que você visitou hoje, e eu não consigo imaginar morando na quadra ao lado. E eu fico ofendido se alguém marca um almoço a 5 quadras da minha casa. O que a gente chama de um shtetl ali, acho que 95% da quadra é de judeus. Curiosamente, a minha sinagoga fica nos jardins, não ali. Mas, enfim, a gente cria um nicho. A gente cava um nichinho para a gente, diz que aquela ali é o nosso lar, e daí a gente constrói uma mini cidade dentro de São Paulo, porque é impossível dar conta de São Paulo. Essa é a minha relação. Mas esse papo todo me lembrou uma coisa só que eu queria citar, voltando. O César Aira, considerado por muitos o melhor escritor argentino vivo, está sempre na lista de Nobel, ele diz sempre que não existe nada que mate mais o homem, o ser humano, do que ser obrigado a representar o seu país. Ele tem essa visão do tipo que um argentino viaja, os livros dele são traduzidos, e meio que se espera que ele represente a Argentina. E isso, às vezes, claro, eu acho muito bom, a gente discutiu agora a diversidade, os diferentes Brasis, etc., mas acho muito ruim também uma certa cobrança do tipo, ok, eu vim do Sul, eu preciso representar o Sul? Talvez não. Eu preciso representar o Brasil, e às vezes é muito difícil ter orgulho de ser brasileiro, quando a gente pensa o Brasil que vivemos há pouco tempo atrás, e talvez ter uma identificação com o Brasil. Vai lá, vestir uma camiseta do Brasil. Você consegue vestir uma camiseta do Brasil agora? Você consegue cantar o hino do coração inteiro? Então, as coisas... Eu acho identidade um tópico muito interessante, porque ela nunca é fácil. Nenhuma identidade, ser brasileiro, ser judeu, nada é fácil, nem um pouco fácil. E essa dificuldade, ela é artisticamente produtiva, ela é interessante. Minha resposta para você seria, acho que tem um pouco a ver, obviamente, com as vivências pessoais, né? Então, quando a gente fala da psicologia ambiental, por exemplo, né, e aqui do que eu falei também no meu livro do sentido de comunidade, o quanto o que está em torno de nós nos forma, né? O quanto interfere na nossa personalidade, na nossa forma de ver o mundo, de estar no mundo, e o quanto também o que eu sou e como eu vivo interfere naquele meu entorno, né? Um pouco isso que você está falando. Então, acho que tem a ver com as experiências, obviamente, né? Que bom que você não tem
rancores em relação à sua cidade natal. Isso pode significar um monte de coisas, né? Pode significar uma infância feliz que você teve, saudável, etc. e tal, porque a gente não consegue desmembrar as coisas, né? Mas a gente carrega para a vida toda aquela nossa cidade natal em sua totalidade, né? Em tudo que ela nos transformou, tudo que ela representa na nossa vida. E aí eu vou citar um dos meninos que participou aqui do meu trabalho de pesquisa, que ele, né, no caso, veio muito cedo, porque ele morava já na antiga ocupação, e quando eu fiz a pesquisa agora, ele contando que no período que eles saíram, que eles foram expulsos, eles ficaram nos abrigamentos totalmente improvisados por algumas semanas, e depois eles tiveram que deixar esses abrigos improvisados, que era na igreja, no poliesportivo, etc. e tal, e eles tiveram que deixar. E a família dele foi morar por algum tempo, até conseguir arrumar um outro lugar para viver. Ele não me contou na casa de quem era, mas no fundo da casa de alguém. E aí ele me falou assim, ficar no fundo da casa de alguém incomodando é como engolir farinha seca. E eu fiquei imaginando, né? Todos nós podemos imaginar o que é engolir farinha seca. E esse menino, né, a família dele era do Nordeste, eu não sei qual a cidade exatamente, não me aprofundei nesse aspecto, né? Mas a família era do Nordeste. Então, ele não nasceu lá, né? Mas ele trazia também essa história, essa regionalidade, né? Que, obviamente, os pais tinham, e, inclusive, que traduzia o seu sentimento naquele momento, né? Então, essa coisa da psicologia ambiental, né, do nosso poder sobre o lugar, e o poder que o lugar tem sobre nós é infinito, né? Obrigada. Boa noite a todo mundo que está aqui. Eu me chamo Helena Silvestre, também escrevo alguma coisinha. E, na verdade, queria fazer uma pequena reflexão e talvez trocar, né, ou propiciar que essa troca siga. Que eu acho que tem relação com essa ideia de escrever sobre si. E eu digo isso porque eu fiz um outro percurso, né, também cada um com um percurso muito singular para chegar na literatura, mas eu venho de um outro lugar, né? Eu venho de ocupar terra. Eu tive dormindo nesses ginásios do Pinheirinho com o Povo, lá no Morumbi, que foi onde eu fiquei. Então, de uma outra experiência com a vida. E de uma experiência com a vida que eu acho que ainda é muito escassa nas nossas bibliotecas. Ainda que ela seja muito corriqueira nas vidas da maior parte do nosso povo. Então, eu penso assim, né? Hoje, enfim, aí depois escrevi meus livrinhos, vai andando, fazendo seus trem, arrumando encrenca e fazendo muita oficina de escrita, que eu adoro fazer. Fiz algumas, né? Fiz com o Marcelino, que é um grande amigo também. Hoje eu faço com outras pessoas e tenho muito forte aquela coisa, né, da música que a Bethânia canta, né? Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Quer dizer, eu vim de um lugar onde a perspectiva de escrever não está posta para nós, porque é sempre alguém que conta a nossa história. Né? A gente é convidado a estar nos lugares, muitas vezes, para falar de si, mas numa condição de dar o seu testemunho, como se você fosse um pouco insuficiente para elaborar em termos mais sofisticados sobre essa própria experiência. Né? E aí eu digo, não, nós podemos escrever sobre isso. Aliás, faz falta que nós digamos das nossas vidas e que essas vidas permeiem a literatura e que essa diversidade de trajetórias, de caminhos, descaminhos, contradições, complexidades esteja disponível, né, para que leitores também possam chegar a livros com os quais eles consigam se identificar, porque, embora a literatura não seja só isso,
eu acho que esse é um elemento que, em algum momento, é muito importante para a gente começar uma trajetória como leitor, né? Se identificar, de alguma maneira, com o que está ali. Então, eu queria trocar um pouco nesse sentido, porque, ao mesmo tempo que eu concordo que é isso, eu acho muito triste essa ideia de uma literatura autocentrada no umbigo, mas de que umbigo eu estou falando? Né? Eu queria trazer isso, porque é isso. Tem um monte de gente que tem muita grana, que teve todos os privilégios, gente que escreve uns trem chatíssimos a vida inteira e está circulando por aí, correndo o mundo em todos os lugares, e tem gente do nosso povo com experiências que é isso. Gabriel Garcia Marques não precisaria inventar uma letra. É realismo fantástico puro conseguir ficar vivo na favela. E essa experiência, muitas vezes, não está materializada em livros que possam ser compartilhados mais além de onde o corpo dessas pessoas chegam, né? Então, acho que a gente tem vivido um pouco isso, com essa explosão de pessoas escrevendo. E eu queria saber o que vocês acham disso, pensando mesmo a nossa literatura criticamente e também essa perspectiva dela crescer ou não, enfim. Vou te salvar. Então, é porque isso bateu diretamente a sua colocação em um conflito, né, que eu vivi quando eu pensei em transformar em livro esse trabalho, porque eu não vivi essa história. Eu vivi como uma pesquisadora, eu fiz uma pesquisa qualitativa, né? A pesquisa qualitativa, ela pressupõe isso, um envolvimento do pesquisador, que ora precisa se distanciar, ora precisa se aproximar para conseguir traduzir aquilo que está sendo colocado, né? Mas quando eu fui transformar em livro, eu vivi esse conflito um pouco, sabia? Né? Eu falei, poxa, eu participei lá quando houve a desocupação, participei de todo o processo. Depois, anos depois, eu fui querer ouvir esses meninos e meninas, mas que direito tenho eu de escrever sobre eles, né? Então, isso é só a minha experiência, é o único livro que eu escrevi na vida até hoje, aos 64 anos de idade. Quem sabe escrevo outros, né? Mas é o meu filho único, vamos dizer assim. E eu fui, isso foi muito conversado, sabe, com a comunidade, com quem eu trabalhei. Eu fiz questão de conversar isso, de entender, de buscar se para eles, para aqueles meninos, meninas, e para aquelas famílias, para aquelas mães, né, também que eu entrevistei, se era importante ter o resultado disso num material como este, né? E a resposta foi que sim, né? E depois que eu fiz, exatamente com essa perspectiva, não é a nossa história, a gente quer que a nossa história seja lembrada, né? A gente não quer que ela morra. Então, isso foi o que me impulsionou, né? Eu fiz esse livro com investimento próprio, né? Tirei grana do bolso, não sou rica, de jeito nenhum, né? Mas guardei ali minhas economiazinhas e falei, eu vou gastar com isso, porque eu acho isso importante, né? Porque era no meu entendimento, era a minha forma de retribuir eles terem aberto a porta das suas casas, das suas vidas, das suas histórias para mim. Então, a maneira que eu tinha de retribuir era um pouco trazer isso em forma de livro. Obviamente, já estive de volta lá na comunidade do Pinheirinho, levei um livro para cada um, né? Perguntei, antes de editar o livro, porque, quando eu fiz a pesquisa, eles eram adolescentes ainda, né? Então, por exemplo, todas as fotos elas estão com efeito, né? Para proteção mesmo, embora eu tivesse autorização, obviamente, para pesquisa. E, quando eu fui fazer o livro, eu perguntei para todos eles se eles queriam que o nome deles constasse, porque agora eles já são adultos, têm mais de 18 anos. Eu queria muito colocar o nominho de cada um deles e delas, mas eu perguntei, né, para cada um. Apenas uma, dos 17 meninos e meninas, apenas uma preferiu não colocar o nome, né, questões pessoais dela. Todos os outros. Então, na parte de agradecimento, está nominalmente, né, os meninos que participaram. Então, acho que só respondendo um pouco, não sei se responde ao que você falou, mas é uma preocupação que a gente tem que ter, é um cuidado, e quando a gente fala dessa ampliação das escritas, a gente tem visto muito, felizmente, isso que você falou.
né? Do ponto de vista das pessoas negras, se chama de escrevivência, né? Que é um termo, acho que foi cunhado pela Conceição Evaristo, não é isso? Que é as pessoas negras, elas próprias escrevendo as suas histórias, né? Então, esse termo é registrado aí, né? Para que as pessoas negras possam registrar suas histórias, escrever, falar sobre elas, diferente de um branco falando de um negro, né? Então, acho que essa amplitude que se deu, como a gente acabou de falar aqui, né, a facilidade de escrever e essa amplitude, ela é muito rica nesse sentido das próprias pessoas poderem escrever suas histórias. Eu vou um pouco nesse caminho também. Eu tinha falado, não lembro a resposta qual pergunta, mas eu falei de olha para os prêmios há 15 anos atrás. Bom, eu publiquei meu primeiro livro em 2008. Quando publiquei o meu livro, a literatura brasileira era muito outra. E o que 70% era o que a gente poderia chamar de uma ficção urbana sobre o próprio umbigo, geralmente narrado por homens brancos cuja grande aventura era ir no bar. E ninguém lia literatura brasileira e não entendia um porquê, né? Porque era um saco. E eu sempre defendi, como contraponto a isso, uma escrita de imaginação. Obviamente, eu sei que eu estou falando do ponto de vista de um homem branco de classe média. Mas eu concordo completamente com o que você disse, acho lindo, e, claro, pessoas tiveram vidas incríveis que querem transformar em literatura, e façam isso. Mas continua, de certo modo, predominando. A minha birra com a escrita de si é um pouco mais o grande êxito daquele escritor norueguês, Karl Ove Knausgaard, escreveu 7 volumes sobre ele faxinando a casa. O dia mais trágico da vida dele foi quando ele teve que levar a filha na aula de ginástica, de graça, por sinal, porque está na Noruega, e daí a professora não achou ele bonito. Isso foi o dia mais triste da vida dele. Enfim, esse tipo de escrita do eu continua. Voltas ao redor do próprio umbigo. Aí, obviamente, eu vou ser militante da imaginação. Mas eu também acho que essas vozes, outrora subalternas, sem voz, etc., ganham muito brincando com a imaginação também. Claro, posso pegar um exemplo bem pop, que é os filmes do Jordan Peele. Ele quer retratar racismo nos Estados Unidos através de filme de terror, através de, enfim, filme de ET. E eu gosto muito dessa brincar com gêneros, imaginar, para talvez retratar uma experiência pessoal. Mas aí entra no famoso questão de gosto. Eu realmente defendo a turma da imaginação. Eu acho que eu não entendi exatamente. Assim, me pareceu que você estava se referindo não à escrita em si, mas ao espaço, né, que isso poderia ocupar, que isso poderia atingir. Quando se estava falando de falar sobre si próprio, você estava diferenciando, existem eus e eus. Então, né, porque eu acho que é condição absoluta de quem escreve literatura a liberdade para você falar sobre o que você quiser. Hoje, ao mesmo tempo que a gente vive esse espaço maravilhoso de pessoas negras, trans, nordestinas, não vem ao caso, que sempre escreveram sobre si, mas as pessoas falarem das suas... Elas também não querem mais ficar presas só a isso. Não é raro a gente encontrar uma escritora negra, dizendo que ela não quer ir para um lugar para cumprir cota. Ela não quer ser convidada só porque ela é negra. E ela não quer ter o compromisso de escrever sempre sobre a realidade do negro no Brasil. Então, eu acho que são coisas diferentes, né? Se está pensando em literatura, em ficção, em verdade literária, eu acho que você tem o direito de escrever sobre o que você quiser, espera-se que você dê conta de fazer isso, passe o que você quer passar, com absoluta liberdade de expressão. E seria maravilhoso que tudo alcançasse, tivesse a repercussão que um Itamar, por exemplo, que escreveu sobre tantas coisas no Torto Arado, e conseguiu uma coisa quase que mágica, né?
Então, eu sou a favor da liberdade. E torcendo para que, como falei antes, eu acho que quanto mais repertório pessoal você tiver, e aí para isso entra educação, entra cultura, entra arte e etc., tanto mais abertura você terá para conhecer, participar, tentar entender, ter empatia por outras realidades, né? Muito bem. Alguém mais quer fazer alguma pergunta para a gente? Ai, que ótimo. Bom, boa noite. Meu nome é Vitória, também de São José dos Campos. Somos. E apesar da gente ter sido convidada a participar desse momento, né, trazendo acessibilidade, mas eu estou encantada com o papo, porque o meu sonho é escrever um livro. Então, eu queria, na verdade, assim, só por curiosidade, tá? Não tenho experiência na escrita como vocês, mas eu penso muito na comunidade surda. Desde 2013, trabalhando com eles e vivendo lá, ao lado dos surdos, eu vejo qual é a dificuldade, eu sei da dificuldade que eles têm de viver no silêncio. E eu queria criar algo que fizesse sentido para eles, porque muitos deles só é alfabetizado na língua portuguesa, entender metáforas e coisas desse tipo, quando eles estão na fase adulta, que para nós é como se a gente estivesse na graduação. Antes disso, antes dos 35, 40 anos, eles não entendem. É uma minoria que nasce muito privilegiada, que tem muito recurso, que vai para uma faculdade ou vai para uma escola bilíngue desde pequena. Então, eu, como confeiteira, empreendedora, tenho outros atributos aqui no paralelo da língua de sinais. Eu queria criar algo que fizesse sentido para eles. E aí deixar aqui, lógico, queria ouvir de vocês o que a gente pode fazer, talvez em conjunto, já que a gente desenvolve esse trabalho de Libras, o que pode ser feito no que já existe ou naquilo que vocês criam, para que faça sentido para a vida deles também. É um público gigantesco e a gente sabe que é defasado essa parte da leitura. Tá? É isso. Alguém? A sua pergunta é bem importante, né? É engraçado porque eu sempre agradeço os tradutores de Libras, que eu acho um trabalho muito incrível e, como o meu conhecimento é mínimo, eu vejo que há muito... Claro, toda tradução é interpretação em algum nível, mas me parece uma forma mais radical de interpretação. E eu sou fascinado por esse trabalho. E, enfim, eu acho que o mais você de certo modo esse tópico circulou em todas as vozes aqui, que é não esperar que alguém escreva pelos outros, né? Não esperar que uma pessoa não surda escreva pelos surdos, mas talvez potencializar essas pessoas a escreverem. Olha, eu vou te falar da minha única experiência, repito, meu filho único aqui, né? É ouvi-los, né? Ouvi-los, o que eles gostariam. Eles gostariam de ter esse material, de produzirem coletivamente. Você poderia ser a porta-voz, não sei se poderia dizer isso, né? A porta-voz ou a porta-voz dessa realidade que a gente desconhece completamente, né? Se eles não conhecem, têm dificuldade para entrar no nosso universo, o contrário, então, totalmente verdadeiro, né? Não tenho ideia como essas pessoas vivem, como é o cotidiano delas, né? Uma vez eu fiz um curso de Libras, porque eu acho maravilhoso. Eu estava aqui, o grupo tocando, e você estava aqui no cantinho fazendo, e eu ficava olhando mais para você do que para os músicos, porque eu acho também fascinante os gestos, né, os simbolismos todos. É lindo o seu trabalho. Parabéns para vocês, né? E que legal que hoje a gente tenha isso em quase todos os espaços, né, que a gente vai. Não sei como é que está, talvez você fale a questão do audiobook, né? Essa produção, se acontece, ou
o audiobook, o audiovídeo, né, para as pessoas terem acesso. Mas já é muito legal, onde a gente vai ver um de vocês traduzindo. Mas acho que se eu posso te dar alguma dica é essa, tirar com eles, né? Quando eu comecei a fazer o trabalho com os meninos e meninas do Pinheirinho, eu não sabia no que aquilo ia dar. Eu sabia que eu estava ali cumprindo eu queria fazer aquilo, a minha curiosidade, o meu interesse por aquelas crianças me levou àquele lugar, né? A partir dali, o que ia acontecer, ia virar um livro, não ia, nem passava pela minha cabeça também. Mas foi a partir das expectativas deles, das conversas com eles, né, dos desejos deles, e foi muito legal o retorno que eu tive, né, uma delas, a Luana, que ela escreve o texto final aqui de quais são os sonhos hoje, a partir de agora, né? E ela me mandou um WhatsApp, depois que eu levei os livros para eles, ela leu e falou: Wanda, você conseguiu traduzir exatamente o que a gente te falou. Isso, para mim, foi o maior prêmio que eu poderia receber, porque eu tinha essa preocupação o tempo todo, né, de não enviesar aquilo que eu estava vendo, ouvindo e tal. Então, ela falou, eu me vi ali novamente, né? Eu via toda a nossa história ali retratada. Obrigada e tal. Então, isso foi muito importante para mim. A dica é essa, né? Tire deles, converse com eles, ouça deles o que eles gostariam desse caminho, e aí meta a cara, que rola. Não, eu ainda estou parado na sua informação da dificuldade deles de entender metáfora, de subjetivar. Então, isso por si já me deixou calado aqui. Gostei de ter essa informação que eu nunca tinha pensado por aí. Isso muda tudo, isso realmente chama para outra coisa, que eu não saberia te falar nesse momento. Mas eu acho que é o que eles falaram, a Wanda, com a experiência dela parecida com isso também, você traduzir um universo, fazer com que aquilo chegue com verdade em quem viveu. Enfim, é uma bela proposta. Aí, só uma curiosidade, né? Você está falando disso, ficou impactado com essa informação, e algumas crianças e jovens, né, que têm autismo ou estão no espectro autista também têm essa dificuldade da abstração, né? Eu tenho um sobrinho que hoje é um homem de 50 anos e, depois de muito tempo, ele começou a sacar. Hoje ele cria as piadas e faz e te deixa ali com aquele bocão, né, eu não tinha entendido. Ele desenvolve já, então ele já conseguiu. Mas quando ele era mais novo, ele não conseguia. Então, se a gente falasse assim, nossa, tá chovendo canivete hoje, ele já olhava, tia, como assim? Tá chovendo canivete, tia? Que absurdo é esse que você está falando, né? Que era parecido aí, talvez, com essa característica, né, deles, essa dificuldade de abstrair. Vem ao encontro do que eu estava falando ainda agora, dessa ideia de nos reunirmos para lermos, porque eu não estava pensando na coisa absolutamente textual, onde é que está a vírgula, onde é que está o ponto e vírgula, não nesse sentido tão pedagógico, tão direto, mas nesse universo literário como um todo. Então, por isso que me chamou a atenção nesse sentido. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então, a gente vai... Quer? Perfeito. Boa noite, tudo bem? A minha curiosidade é porque eu já sou uma pessoa já voltada para a tecnologia, então eu já sou da área da TI. Então, a minha curiosidade é como vocês tendem a trazer para o público mais novo, vamos dizer assim, aquele aspecto de leitura, porque como você falou, hoje a pessoa às vezes não tem um ensinamento na escola de como ler, com a inspiração, o jeito certo, então não atrai para o público. Hoje, por ser ainda uma rotina um pouco mais acelerada, então todas as pessoas elas querem algo rápido, então ninguém mais tem aquela paciência de leitura. Como hoje, como dica, assim, vocês dariam assim, para as pessoas que querem começar a ler com mais frequência? Eu falo por mim. Hoje eu tenho 30 anos, mas eu nunca li um livro. Então, tipo assim, não é do meu aspecto. Mas ficção, você está falando de ficção? Em qualquer aspecto. Mas tipo, para a pessoa começar a ler,
Que hoje a gente vive naquela rotina, né? Não, as coisas têm que ser rápido, tem que ser rápido. Pode estimular. É algo que estimula ali esse espírito de leitura pro público, né? Vamos falar assim. Por que veio parar na minha mão? Não sei. Não, foi eu que fiz. Dessa vez a culpa foi minha. Eu tenho umas histórias engraçadas. Eu sou o caçula de 4 irmãos e eu sou o único que lê livros. Meus irmãos nunca leram também. Minha irmã até que lê agora. Mas o meu irmão, com 46 anos, descobriu agora o prazer da leitura, né? Então, tem uma questão de que nunca é tarde. Eu discordo um pouco da teoria meio geral de que hoje em dia tudo é vídeo, tudo é imagem, tudo é rápido e as pessoas não leem mais, porque a internet, em grande parte, ainda é texto. Sei lá, o Facebook é texto. O Instagram é uns textões ali. As pessoas estão sempre lendo, elas estão, de certo modo, escrevendo. A questão é, elas estão refletindo criticamente sobre aquilo? A questão não é que, tipo, ler palavras e ler textos, todo mundo está, de alguma maneira. A questão é, há um pensamento crítico? E eu acho que isso que se desenvolve, talvez lendo livros. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que, tipo, de todas as atividades do mundo, ler é inevitavelmente solitário. Você pode ter um clube de leitura que você vai debater ao final, mas ler é ficar sozinho, você, com os pensamentos de uma pessoa estranha, e, de certo modo, algo de contrário aos tempos de hoje, né? É uma atividade de nadar contra a corrente. E você precisa criar esse espaço. E meu irmão, ele só criou esse espaço com 46 anos porque ele está isolado na periferia de Imbé, que é uma microcidade no litoral gaúcho. Então ele precisou ir lá para isolamento absoluto para ele conseguir criar o espaço na vida dele para ler um livro. E eu acho que todo mundo precisa ter passado por essa experiência de criar uma solidão. Não sei. Eu também não sei te responder, mas eu fiquei pensando assim, quais livros será que ele tentou ler, né? Será que não tem isso também, né? Experimente mais, né? Persista, porque às vezes a gente pega um livro, cara, e aquele livro você não desempaca ali da página 10, né? Não sai dela, livro que não bate em algum momento, naquele momento que você está, pode bater ali na frente. Por outro lado, às vezes você pega um livro que você fala, por que eu peguei esse livro à noite, na hora de dormir? Porque você vara a madrugada lendo, porque você quer chegar no fim dele, né? Então, não sei, talvez experimentar estilos diferentes, não sei. E eu acho também, o que a nossa colega escritora ali falou, que identificação em algum nível importa, sim. Porque eu fico imaginando um menino do Pinheirinho pega para ler esse norueguês reclamando da vida perfeita que ele tem na Noruega. Ele vai ficar, puxa vida, hein? Isso é literatura? Foi para isso que eu aprendi a ler? Não, né? Ela precisa ter algo que toque ela diretamente. Sei lá, vamos pegar uma experiência muito comum na humanidade. Perdeu o pai. Se tudo der certo, os pais morrem antes dos filhos. Essa é a ordem natural das coisas. E, no entanto, essa é uma experiência traumática. Você lá, passou por uma experiência de luto, pega um livro sobre a morte do pai. É uma coisa pequena. Não estou falando de identidade, nossa, eu sou brasileiro, eu sou homem, mulher, enfim, o que for. Não, é isso. Procurar algo que te toque muito diretamente. Esse tipo de identificação é... Eu vou dar um exemplo bem concreto. Tem um livro do Paul Auster que eu li, que meu pai amava, se chama A Invenção da Solidão. Eu fui ler e falei, que truque que esse americano chato aqui falando, não tem nada, falando de Nova York, tô nem aí para isso. Morreu meu pai, fui reler A Invenção da Solidão, falei, olha aí, puxa vida, caramba, tinha muita verdade aqui. Mas eu precisei passar por isso para entender. Então, mesmo eu fazendo a defesa da imaginação, também eu reconheço isso, né? E, enfim. É difícil te falar isso. Eu te diria, a princípio, assim, não precisa ler. Eu acho que você pode viver muito bem sem ler. Eu acho que sem ler no sentido que nós estamos dando, né? Eu acho que você perde coisas, como a gente perde também por não gostar de cinema. Você entende?
Agora, se você tem interesse, se você acha que isso, de certa forma, seria legal para você, por algum motivo, aí eu concordo com o que eles estão dizendo. Procure alguma coisa mais próxima de você. Vou te dar um exemplo bem concreto. Tem uma escritora contemporânea, psiquiatra, por sinal, se chama Natália Timmerman, e ela escreveu um livro que teve uma repercussão, que se chama Copo Vazio, onde ela trata tem até um termo exatamente, que é isso, é um casal que se conheceu por aplicativo, não me lembro, enfim, se conheceu e o cara deu um sumiu, deu um perdido nela, sumiu, e aí fica o livro inteiro é a expectativa dessa moça, dessa personagem, sobre aquilo. Eu tenho experiências pessoais, porque de 2 pacientes meus, inclusive, que não leem. Um deles tinha muito interesse, eu, particularmente, gostaria que ele lesse, porque ele estava vivendo uma situação que eu acho que ele devia tentar estimular prazeres que só dissessem respeito a ele, que na minha concepção é um grande diferencial na vida, você não depender de outras pessoas para sentir prazer. E aconteceu com os dois, essas 2 pessoas. Ambos leram esse livro, os 2 gostaram muito, e nem por isso eles se tornaram leitores. Eles pararam ali. Você entendeu? E, aliás, eles tiveram... Muito engraçado, aí fazendo um adendo aqui, porque eu, quando li esse livro, e todo mundo falava do sumiço do cara, né? E eu sempre pensava, gente, eu não vi numa discussão, e foi um livro que, de fato, teve uma repercussão, havia grupos discutindo sobre ele e tudo isso. Eu mesmo participei de do CRM, online, não sei o quê, e eu falei, vocês não vão falar da loucura dessa moça? Assim, é só do cara que os homens que não são... Se esse cara vem... Essa menina vai perder a única coisa sobre o qual ela vive, em cima do que ela vive nos últimos tempos, que é a falta dele, inclusive. E imagina se ele aparece e tira ela dessa... Né, desnina, ela que está se ninando com tudo isso. Mas, enfim, eu acho que é uma saída, você procurar alguma coisa que te diga respeito diretamente. E com toda a liberdade possível, sem... a menor preocupação se isso é alta literatura, baixa, média, se é bom, se é ruim, o que as pessoas vão achar. Enfim, ir ao seu encontro. Legal. Sugiro que você tente, porque é um belo... é um bom exercício, é prazeroso. E eu também te dou a dica que, assim, às vezes a gente fica na exigência que a gente tem que pegar um livro e terminar com ele no mesmo dia ou na mesma semana, porque tem pessoas que devoram o livro e ok. E não, você pode fazer em passos de formiguinha. Eu consigo. A gente né, você falou assim, eu durmo. Então, lê 10 páginas, aqui eu consegui, fechou. No outro dia é passos de formiga, sabe assim? Porque você ficar na exigência, esse livro eu tenho que ler até X dia, cara, você vai desistir, entendeu? Mais alguma pergunta? Olá, eu sou Vânia Coelho, e não é uma resposta, né? Também não é uma estrada e nem uma solução para quem quer aprender a ler ou quem quer ler, né? Mas eu trabalhei 1 ano numa sala em Guarulhos, chamada Sala de Leitura Camões. E eles me chamaram e falaram, olha, bota esses adolescentes para ler. Falei, gente, que jeito. E aí eu pensei, o que eu vou fazer, né? O primeiro dia foi horrível. Eu fiquei pensando 1 semana antes do que eu ia falar, li, perguntei, e não deu muito certo. No segundo, eu entrei e contei a história do Dom Casmurro inteira. Falei, vocês já leram Machado de Assis? De jeito nenhum, né? Eu nem sei quem é, eu sei, mas eu nunca li. Eu comecei contando a história e interpretando. Mas você sabe por que ele fez isso com a mulher? Porque isso é realismo. Naquela época, os homens, se eles falassem, essa criança não é meu filho, né? Essa criança não é minha filha,
Não existia uma lei que falasse, não, vamos lá fazer o DNA. Então, a palavra do homem era, assinava e era uma, né, dou fé e é verdade, né? Então, eu comecei, os alunos, olha, na outra semana, ô, Vânia, eu comprei Dom Casmurro. Gente, eu não sabia que a história era essa, estou adorando. Depois, eu propus um conto, contei a história do conto, O Beijo, de Clarice Lispector. Se apaixonaram. Não, mas então, o chafariz significa libido? Eles começaram a se interessar, foi um ano tão produtivo. Eu chegava ali e contava a história. Eles compravam o livro. Quando era um conto pequeno, eu já chegava com as cópias. Né? Foi um ano bastante produtivo, mas, em seguida, eu vim trabalhar em São Paulo, que eu trabalhava em Guarulhos, e aí ficou difícil eu ir só os sábados para lá. Né? Então, eu parei, mas foi uma pena, porque os alunos praticamente leram todos os livros, os quais eu dissequei, eu contei, eu expliquei, e eu brincava até com os nomes. Né? Eu falava, também alguém com esse nome, como, né, como que a sociedade vai levar a sério? Eu brincava, mas falando sempre dentro do texto, nenhum achismo. Né? Antônio Cândido na veia, né? Maçom Moisés na veia. E foi uma experiência, como eu disse, não é uma resposta, não é uma estrada. Foi uma experiência que eu tive, que eu acho que deu bastante certo. Né? Eles gostavam de ler e falavam, não, estou lendo Machado de Assis. E uma vez eu brinquei com um deles, eu falei, olha, se a gente leu A Crítica da Razão Pura de Kant e entendeu, o resto você pode ler tudo. E eu me lembro que o último dia eles levaram bolinho tal para a gente se despedir, e um deles falou, professora, pode filmar aqui, hein? Fotografa aqui. Olha o que eu comprei, A Crítica da Razão Pura de Kant. Se eu não morrer até lá, eu vou falar se eu entendi alguma coisa, mas depois nunca mais nos vimos. Não, é que eu brincava com essas coisas, né? Eu brincava. Mas parabéns, tá? Parabéns. Isso que você falou do conto, acho que pode ser uma dica para ele também. Se é o seu desejo, claro, como ele disse. Porque são histórias pequenininhas. Começo, meio e fim, rapidinho, né? Então, desculpa. Então, se você tem, né, nos colocou aqui essa dificuldade, porque dá sono e tal, eu sempre tenho na minha cabeceira, né, um livro um pouco mais... Sempre leio 2 livros, no mínimo, assim, ao mesmo tempo, porque tem um mais denso, que é aquele livro que eu vou demorar mais, que eu vou... Puta, hoje eu já não estou concatenando aqui o que isso aqui significa. E sempre tem um de contos, ou de poesia, que eu gosto bastante também, mas gosto muito de contos. E aí é muito legal, porque aquela horinha que você vai desconectar da internet, da televisão, você pega, lê um conto, fala, olha, que legal, e aí vai te dar esse soninho, você vai dormir como um anjo, né? E no dia seguinte você vai querer ler o outro conto para ver se é tão legal quanto desse. Eu acho que conto é uma boa dica. Vou fazer meu comercial. Eu tive uma irmã surda-muda e eu escrevi a história dela. Está aqui o livro. Chama-se O Livro de Rovana, Quando Eu Era Surda-Muda. Isso é uma frase dela. Porque aos 13 anos, ela conseguiu aprender a escrever antes de aprender a falar. Eu não sei por que milagre ela conseguiu aprender a escrever e começou a rabiscar coisas. E minha mãe, que era uma grande educadora, deu a tarefa para ela de escrever um diário. Então, ela escreveu 197 cadernos universitários. E eu fui contar a vida dela. Eu fui contar a história dela, e pegando você, eu usei a voz dela, eu dei espaço para a voz dela. Fui eu que disse, mas usando a experiência dela, tá? Então, eu estou contando isso porque é um assunto que pode interessar muito para você que está envolvido no universo dos surdos, porque ela tinha consciência de que ela estava falando banana, mas ela falava banana. Isso depois que ela foi
usando aparelho, etc. Ela falava patata em vez de batata. Então, ela tinha essa dificuldade de prolação, né? E era interessante o raciocínio que ela desenvolveu. Por exemplo, ela dizia assim: o marimbondo me picou aqui no joelho do braço. Faz todo sentido, é lógico, entendeu? Mas dentro, quando a gente fala em metáfora, entendimento de relações linguísticas e tudo, faz todo sentido lógico o que ela está dizendo, né? Então, de repente, é um tema. O tema pode te interessar e a narrativa pode ser atraente. Eu estou tentando vender meu livro para você. Tá? E, de repente, é uma coisa interessante que te puxa para o universo da leitura, que seja uma porta aberta, né? Já fiz meu comercial. Obrigado. Obrigada. E deixa eu só assinar embaixo do que o Joaquim está dizendo. Esse livro foi quando eu conheci o Joaquim, em seguida li esse livro dele. Além da importância do assunto, ele é escrito com uma leveza, é uma coisa fluida, que vai, você, até para quem anda a léguas de qualquer proximidade, qualquer interesse, em qualquer nível, sobre o caso da irmã dele, da Rovana, é uma delícia de leitura. Esse realmente seria um ótimo início. Bom, pessoal, obrigada. Alguém quer fazer a última pergunta? Então, a gente vai precisar encerrar. Quero agradecer a todos vocês pela presença, por todo esse conhecimento que vocês trouxeram para nós hoje. Quero agradecer a presença de todos vocês também. E gostaria de falar uma coisa sobre a diversidade, né? Quando a Vitória trouxe essa questão, né, do surdo e do mundo, como que ela faria isso? A gente deu um impacto assim em vocês, né? Como que fazer isso? E olha, assim, a diversidade, acho que começa a estourar as bolhas que a gente vive. Porque, na verdade, se a gente for ver, é uma bolha aqui, né? A gente não sabe como que eles, né? Como você falou, eu não sei como que eles vivem e tal, né? Qual que é a realidade efetiva deles. Então, eu acho que foi muito providencial esse diálogo aqui, ela trazer e ter, né, eles como tradutores acho que isso foi muito bacana, como tradutores de Libras, para falar mais da diversidade. Você também, Helena, né? Então, assim, pessoas diversas, eu também como pessoa diversa, cigana, com casamento homoafetivo, enfim, em várias vertentes aqui, a gente conseguiu trazer essa diversidade, a arte dos meninos que vieram. Então, só para agradecer de novo, eu estou muito feliz, espero que tenham tocado vocês e que a gente saia daqui e reverbere, porque acho que é essa a ideia, a gente reverberar para o mundo o que é as nossas vivências e experiências. Vocês querem falar alguma coisa? Agradecer? Agradecemos também a Vanderleia por essa oportunidade maravilhosa e que venha a 13ª Flips com resistência e com muito amor e literatura e dança e arte. Muito obrigada.